Iremos agora calcular o limite dessa função aqui quando o x, y está aproximando desse ponto 0, 0, tá? Então, se a gente substituir de cara, né, a gente percebe que aqui vai dar o quê? Vai dar 0 sobre 0, ou seja, a gente vai ter uma indeterminação. Então, o método a ser utilizado vai ser outro. O método que a gente vai utilizar aqui para calcular esse limite é utilizar o método dos caminhos. Como que consiste o método dos caminhos? Como a gente está se tratando de limite, e limite basicamente é uma aproximação, ou seja, a gente está aproximando desse ponto, 0, 0, ou seja, eu estou aproximando desse ponto aqui, ó, por todas as direções, tá? Então, o que a gente faz, como que consiste o método dos caminhos? O método dos caminhos funciona da seguinte forma: se a gente utilizar esse caminho aqui, tá? A gente aproximar do ponto 0, 0 por essa direção aqui. Quando a gente fazer esse primeiro caminho, vai encontrar um valor, né? Ou seja, a gente vai encontrar o limite correspondente a um valor. E se a gente aproximar por outra direção e o limite não corresponder ao mesmo valor, a gente conclui que os limites por dois caminhos são diferentes. Ou seja, a gente mostra que o limite dessa função não existe porque eu aproximei de duas direções diferentes e me deu um resultado diferente, né? Ou seja, se eu aproximar aqui por duas direções já deu problema, imagina se eu aproximar por outras. Então, basicamente, o método dos caminhos funciona dessa maneira, tá? Então, qual vai ser o primeiro caminho que a gente vai utilizar? O primeiro caminho que a gente vai utilizar, ou seja, a gente tem que ter dois caminhos, né? E que seus respectivos limites sejam diferentes para mostrar que o limite dessa função não existe. Então, bora utilizar dois caminhos diferentes aí e tentar chegar em valores diferentes, tá? Então, o primeiro caminho que a gente vai utilizar é o seguinte: eu vou considerar inicialmente que o meu y está aproximando do zero e que meu x já vai assumir o valor zero, tá? Para ver o que vai acontecer. Ou seja, a gente vai ter 2 vezes x elevado a y e dividido por x à quarta mais y ao quadrado, tá? Fazendo essa adequação aí, a gente vai encontrar um novo limite correspondente à situação, tá? Então, substituindo já o valor zero para x, a gente vai encontrar o limite da seguinte maneira: o nosso y vai tender a zero, né? E vai resultar o seguinte: 2 vezes 0 elevado a qualquer coisa vai ser quanto? 0. Aqui vai ficar 0 a quarta, que é 0, então vai chegar nisso daqui, né? Quanto que equivale a esse limite? Percebe-se que o nosso y está tendendo ao valor 0, né? Então aqui esse valor aqui, ó, vai ficar cada vez menor e positivo porque vai estar elevado ao quadrado. Então vai pegar o 0 e dividir por um número muito pequeno, certo? E que o resultado dessa divisão vai ser um valor vezes o 0, que vai, se fosse considerar o 0 igual a 1, vai aumentar o 1 para o infinito. Só que como aqui se trata do 0, então qualquer coisa vezes o 0 e dividido pelo 0, considerando essa aqui diferente de 0, né? A gente chega que vai ser igual a 0. Então, para esse caminho, a gente chega no limite igual a 0, tá? Então, bora procurar um outro caminho, desde que o limite por esse outro caminho seja diferente desse valor que a gente encontrou. Então, o segundo caminho que a gente vai utilizar é considerar agora não mais o x igual a 0. A gente vai considerar agora o nosso y igual a 0 e nosso x vai tender a 0, tá? Então, nosso y vai ser 0, né? Então,
reescrevendo aqui, a gente vai chegar na seguinte situação, tá? Aqui, substituindo a condição, né, para y igual a zero, a gente chega no limite de x tendendo a zero de 2 vezes o x elevado a zero dividido por x à quarta mais zero elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de o limite de x tendendo a zero, qualquer número elevado a zero a gente sabe que é 1, então 1 vezes 2, 2. Então a gente chega aqui, 2 dividido por x à quarta. E aí, pessoal, que resultado é esse aqui, né? Então a gente tem um limite da seguinte situação. Eu tenho 2 que vai ser dividido por x à quarta. Quanto que vale esse limite aqui? Quanto que vai corresponder esse limite aqui? Como a gente viu anteriormente, né? Se o x está aproximando do zero, então esse valor aqui vai ficar cada vez pequeno, tá? Ou seja, vai ser 2 dividido por um número muito pequeno, elevado à quarta. Então, esse valor muito pequeno, tanto aproximando do x pela direita e pela esquerda, vai ser positivo, ou seja, pela direita vai dar um número positivo, pela esquerda vai dar um número positivo. Então vai ficar 2 dividido por um número muito pequeno, que é a mesma coisa de eu pegar o 2 e multiplicar por um número muito grande. Então, o limite dessa expressão aqui é o infinito, tá? Então, a gente chegou que o limite por esse outro caminho aqui está dando infinito, e pelo caminho anterior está dando zero. Ou seja, a gente chegou aqui numa divergência aqui de valores, né? Então, eu posso concluir que o limite dessa função aqui, quando x tende ao valor 0, 0, não existe. Por que não existe? Porque eu utilizei dois caminhos diferentes, esse e esse, e eu cheguei em limites diferentes aí, tá? Então, basicamente era isso aí que a gente teria que fazer.